Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Regiane Moraes. Estamos entrando na quarta teleaula da disciplina de Contabilidade Comercial. E na quarta teleaula, nós estaremos falando sobre operações financeiras. Conforme vocês já venham estudando a contabilidade comercial, recapitulemos bem rapidamente os aprendizados que aconteceram nas aulas anteriores. Nós abrimos a nossa teleaula falando sobre operações com os impostos, operações com mercadorias. Então, dentro das operações com mercadorias, nós estivemos estudando, nós estivemos acompanhando os conceitos, bem como as informações pertinentes às operações com mercadorias voltada também aos impostos. Então, eu tenho entrada, eu tenho saída, quais são os impostos envolventes a minha entrada e a minha saída. Tivemos um estudo que tratava especificamente do controle do custo da mercadoria, que é o controle por estoque, que nós tivemos esse aprimoramento de aprendizado de informações que trata especificamente do controle de estoque. Então, vimos também junto a ele o custo das mercadorias vendidas. Tivemos um estudo, uma teleaula que voltava especificamente em ativo não circulante e todas as vertentes necessárias para este aprendizado. Na teleaula de hoje, nós estaremos tratando especificamente sobre operações financeiras. E com base em todo esse estudo, nós hoje já temos condições de estar elaborando e encerrando um demonstrativo de resultado, bem como também um balanço patrimonial. Lembrando que a nossa disciplina não está somente envolvente a teleaula, mas seus materiais complementares. E para todo esse entendimento ficar bem aprimorado e um aprendizado com nota excelente, é preciso que vocês façam um acompanhamento, uma leitura e um estudo bastante crítico sobre o nosso material complementar, a web aula, bem como também acompanhar a nossa teleaula. Lembrando que a contabilidade ela é um estudo voltado à teoria e à prática. Não há possibilidade de nós virmos a entender e compreendermos os lançamentos contábeis sem realizar a prática. Por isso que nós estamos a cada teleaula apresentando como deve acontecer o lançamento prático para cada situação. E na teleaula de hoje não será diferente. Estaremos também trazendo as especificações das operações financeiras. E quando nós tratamos de operações financeiras, é muito automático nós estarmos já tendo como aprendizado falar sobre investimento. Então, as operações financeiras, eu envolvo toda uma instituição financeira, que são os bancos, bem como também trago aquele toque, aquele diferencial, aquele conhecimento específico voltado de uma base superficial porque nós estamos tratando de contabilidade comercial e não estamos tratando de investimento, mas a operação financeira me envolve a estar falando sobre investimento também. Então, vamos ter uma base bem superficial, tratar sobre os nossos ativos, né, os ativos fixos, falar um pouquinho sobre ativo financeiro que está voltado na área de investimento. Para confirmar esse aprendizado, para trazer como base de informação, para que vocês realizem prática e vão bem, tanto na nossa avaliação presencial, bem como também o concurso público ou o próprio exame de CFC, quando vocês forem realizar, nós estamos disponibilizando, junto ao nosso material, a atividade para ser realizada. Essa atividade, ela tem como base estar reforçando o aprendizado em teleaula e aplicando através dos demonstrativos. Como assim, professora? Aplicando através de demonstrativos. Essa aplicação traz como resultado a elaboração da demonstração, a DRE, e o balanço patrimonial. Então, tem toda a orientação na atividade para que vocês realizem essa prática e possam estar, assim, complementando o que está sendo apresentado.
Volto a reforçar, a contabilidade ela tem como intuito maior trazer as informações técnicas, as teóricas, bem como ter o acompanhamento dos resultados e conhecimento desses resultados através da prática. Não adianta você somente assistirem a teleaula e não praticar. A prática irá permitir que vocês compreendam os lançamentos, bem como já visualizem no balanço patrimonial aonde aquele lançamento irá estar sendo apontado. Qual é a dica que eu dou para que vocês venham cada vez mais entender a contabilidade? Que vocês passem então a cada vez que realizar um lançamento contábil, vincular qual é o grupo do balanço patrimonial que aquele lançamento vai estar sendo refletido. Lembrando que vocês têm o balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. As contas envolventes a esses grupos já foi apresentado. Apenas agora, a partir deste momento, com os lançamentos e com a base que vocês já têm de informações, já vão fazendo os lançamentos sabendo e se aprimorando aonde vai estar refletindo, onde vai estar sendo destacado aquele lançamento contábil dentro da demonstração. Vamos iniciar a nossa teleaula então, vamos ver o conteúdo que nós vamos aplicar dentro das operações financeiras. Hoje nós estaremos vendo então as aplicações financeiras, vamos falar um pouquinho de empréstimo, vejamos um pouco também dos nossos descontos de duplicatas e falar sobre os meus descontos financeiros. Vejam que nós estamos especificando operações financeiras. Contabilidade comercial envolvida em todas as suas vertentes. Cada particularidade da empresa está sendo explorada na disciplina, de modo que você, nosso aluno, venha aprender de uma forma completa e complementar todas as ações voltadas na área de comércio. Com base a toda a história do comércio, isso nós fomos estudar lá no nosso material complementar e tivemos lá na nossa primeira teleaula aquela visão de como as operações com mercadorias acontecem. Com base em toda aquela base teórica e os lançamentos envolventes aquelas operações, chegamos então às operações financeiras para que nós realizemos um bom fechamento de balanço ou o correto fechamento de balanço. Vejamos então no nosso próximo slide a informação que ele nos traz, que é tratar sobre as aplicações financeiras. Com base conceitual, é importante que nós entendamos o que significa especificamente uma operação financeira, uma aplicação financeira. E como aplicação financeira, eu tenho em teoria, dizer que é em períodos em que há ociosidade no caixa da empresa. Essa ociosidade aqui destacada, aqui apresentada, não está trazendo como ausência, mas sim como fluxo, ok? Mas continuando. Em períodos em que há ociosidade no caixa da empresa, mais entrada de dinheiro do que saída, é saudável a aplicação desses recursos, objetivando gerar mais recursos. Estamos entrando com a primeira informação das operações financeiras. Em primeira informação, eu tenho a chamada aplicação financeira. E a aplicação financeira, ela é o que teoricamente dizendo? Um recurso aplicado, um recurso no qual a empresa realizará um investimento. Exatamente porque a aplicação financeira, ela traz como uma sobra de dinheiro de lucro ou nas distribuições entre os valores da empresa, é realizar algo no futuro. Então é um bem que a empresa possui e esse bem acontecerá a um objetivo. A empresa ela tem um objetivo com aquele capital e ela precisa levantar recursos, maiores recursos. Para isso ela realiza então a aplicação financeira. E a nossa aplicação financeira, a aplicação financeira de uma empresa, ela volta-se a trabalhar com instituições bancárias. E dentro deste trabalho, deste juro que ela quer obter para que ela possa adquirir um objetivo, a empresa realiza-se o seu investimento. Então eu falei em aplicação financeira, eu vou diretamente já pensar que é um investimento da minha organização. Eu preciso apenas me atentar que tipo de investimento a minha empresa está realizando.
Vejam, aplicações financeiras e operações financeiras, elas têm esse vínculo de estar sempre acrescentando o ativo, valorizando a empresa, trazendo valores para dentro da organização, para dentro da própria empresa. E numa empresa comercial, eu tenho uma aplicação financeira que ela pode ser distribuída entre pós-fixada e pré-fixada. Sobre os conceitos de uma aplicação financeira pós-fixada, bem como também o entendimento da pré-fixada, nós estaremos vendo durante a nossa teleaula. Base conceitual da aplicação financeira, recursos de capital da própria organização. Sobra de dinheiro do caixa ou sobra de lucros da própria empresa, na qual ela vem realizar um objetivo daqui a um determinado ano, ou mesmo ela quer captar recursos. Cada aplicação financeira tem a sua particularidade e o seu percentual a ser levantado como juros. Então, eu tenho um capital aplicado de R$10.000, eu tenho um juro correndo em cima dele de 4%, a empresa, com o passar do período aí de uns 2 anos, ela arrecadará além, né, ela terá como recurso, além dos 10.000, mais o juro que aconteceu durante o período de 24 meses, ok? Dentro da contabilidade, nós temos a especificação deste lançamento. Mas antes de adentrarmos diretamente, vejamos mais alguns tipos de aplicações financeiras. Podemos entender que as aplicações existentes, ela está no chamado que nós condizemos em mercado aberto. As aplicações financeiras considerada como imediata e os nossos fundos de investimento. Então, em destaque a essas informações, trazemos as chamadas aplicações existentes. O que é essas aplicações existentes? Professora, você acabou de apresentar e comentar conosco sobre as aplicações financeiras pós-fixadas e pré-fixadas. De repente, eu entro como uma aplicação financeira existente. Mercado aberto. Vamos falar um pouquinho do nosso mercado. Como eu disse, a contabilidade, a operações financeiras, ela traz as vinculações das operações que envolvem investimento. E quando eu falo de investimento, eu falo do mercado de ações, eu falo do mercado aberto. Primeiramente, nós trazemos como mercado aberto o títulos. Por isso que nós vimos no nosso slide que ele apresentou para nós as chamadas aplicações de liquidez imediata. Um aprofundado dessa informação, vocês estarão estudando lá no 8º semestre. A professora só está puxando um pouquinho dessa informação para que a aplicação financeira fique bem compreendida e não haja ausência de informação. Então, vamos lá. Em aplicação financeira, a nossa aplicação de liquidez imediata trata-se dos títulos do governo, investimento que a organização realiza através dos seus títulos. Então, o governo disponibiliza por meio de instituições bancárias e a própria organização vai lá e adquire esses títulos. Então, é um investimento, é uma aplicação que a empresa está realizando. Temos os fundos de investimento, que é o chamado DI, o nosso fundo de depósito interbancário. Esse fundo de depósito interbancário é um valor também no qual trabalha-se com os nossos com os valores no pré-fixado, ou seja, eu tenho conhecimento da informação de uma aplicação pré-fixada, eu sei quanto que eu estou aplicando, eu sei quanto que eu vou receber num determinado ano. Então, isso me define como pré-fixado. E o DI é assim, o nosso depósito interbancário, esse certificado de depósito interbancário, essa aplicação financeira, ela me dá essa informação. Então, é um tipo de investimento seguro, é uma aplicação financeira também. E com tudo isso, nós quisemos o quê? Que vocês tivessem a base conceitual, com essa, a partir de agora, então, realizar o lançamento contábil dessas informações. Vamos comigo. Em lançamento contábil, nós vamos trazer aqui a base de aplicação. A minha aplicação vai trabalhar com duas contas, sempre débito e sempre o crédito.
Vocês podem perceber que eu estou trabalhando com a conta do meu ativo circulante. Lembramos que eu faço um lançamento e já vinculo aonde vai estar sendo especificado dentro do balanço patrimonial. Debitei aplicações, creditei bancos, conta movimento. Então eu tenho um valor de 10 milhões aqui destacado. Esses 10 milhões aqui destacado vai entrar na minha aplicação e vai sair do meu banco. Porém, a aplicação, toda e qualquer aplicação, ela gera receitas, que são os juros que nós aqui já conhecemos. E os juros, eles fazem o lançamento novamente, né, das partidas dobradas. Eu tenho a minha conta banco conta movimento, que é em débito do nosso ativo circulante, e vou creditar em receitas financeiras, que aqui é uma conta de resultado. Então vamos só recapitular rapidinho. Eu tenho contas do meu ativo e eu tenho contas do meu ativo circulante, e eu tenho ativo circulante e demonstração de resultado do exercício. Então, com essas, primeiro eu tenho que levantar o meu lançamento contábil e em seguida fazer os vínculos de informação. Toda vez que eu realizo uma aplicação, eu tenho que pagar impostos. E por isso, o meu pagamento de impostos vai acontecer também dentro da conta banco conta movimento. Mas primeiro eu faço um débito de imposto de renda na fonte a compensar. Aqui nós trabalhamos com um percentual de 10%. Então, eu tenho 10% trabalhado em cima do meu 50 milhões de reais. Perdão, nós tivemos aqui os 10% em cima dos 10 milhões de reais. Então, débito de imposto de renda na fonte a compensar e crédito de banco conta movimento. Vamos só explorar um pouco mais estes lançamentos. A partir do momento que a empresa ela realiza uma aplicação financeira, eu, contadora, vou realizar o lançamento contábil desta operação. E o lançamento contábil ele está com base em 3 informações principais e primordiais. Primeiro lançamento que vai refletir na aplicação. Sai dinheiro do meu banco, entra dinheiro na aplicação. Então, eu debito a aplicação e credito o banco conta movimento. Em segundo momento, conforme vai acontecendo o recebimento dos juros daquela aplicação, eu vou realizar em minha contabilidade o reconhecimento desta operação. E o reconhecimento da minha operação traz que eu vou acrescentar contas, acrescentar informações, valores, né? Acrescentar valores na conta de aplicação, que vem do banco conta movimento, mas na conta de aplicação, e vai acreditar nas receitas financeiras. Então, eu acrescento lá na minha aplicação. E eu vou pagar impostos. E eu vou pagar imposto através da minha conta também. Então, sai dinheiro da minha conta, da minha aplicação, sai dinheiro do banco conta movimento e vai debitar no imposto de renda a compensar. Por que a compensar? Porque se a empresa ainda tem os demais impostos a acontecer, os demais impostos a serem recolhidos, imposto de renda principalmente, a empresa pode fazer o compensatório. Assim como vocês fizeram lá nas operações com mercadorias, quando nós fazíamos o fechamento do imposto. Quando na entrada eu tinha X de imposto recolhido e na saída eu deveria pagar XY. Eu fazia a compensação entre um e outro e pagava-se o valor que sobrava, se é que sobrava valor para que acontecesse o pagamento. Tudo bem? Nessas informações, nesses lançamentos, é que eu tenho como base de realizar a aplicação financeira dentro da própria contabilidade. Então, lembrando sempre, abrir uma conta aplicação, vou trabalhar com a conta aplicação. É interessante que nós trabalhemos. Trouxemos em slide a informação banco conta movimento, mas para melhor aprendizado, apliquem, façam direto o lançamento na conta aplicação. Tudo bem? Vamos então continuar? Vamos ver agora como que nós realizamos os lançamentos de títulos de depósito a prazo fixo, que é o conta que é os nossos pré-fixados, né? Quando acontece
esse investimento, essa aplicação em títulos, a empresa realizará o mesmo processo que vocês viram anteriormente vai estar acontecendo aqui também. Então, eu debito aplicação títulos, vou acrescentar aplicação títulos em débito no meu ativo circulante e vou creditar conta banco conta movimentos. No caso aqui, nós tivemos como exemplo 50 milhões. Percebam que a gente vai estar trabalhando sempre com números grandes. E vou debitar os juros que eu venho recebendo desta aplicação de títulos, que aqui a empresa realizou como investimento. Debitar novamente, acrescentar na minha aplicação de títulos e vai creditar nas minhas receitas financeiras. Neste exemplo, nós tivemos um juro que rendeu 30 milhões de reais. Assim como acontece em aplicação financeira simples, numa aplicação de títulos nós também temos imposto de renda a pagar. Toda aplicação, reforçando essa informação, toda aplicação há imposto de renda a pagar. Então, em aplicação de títulos, depósito novamente, eu tenho o meu IR no valor de 3 milhões, que vai ser creditado na minha conta, no banco conta movimento ou diretamente mesmo na minha aplicação, tá? É importante que nós entendamos a entrada e a saída. Então, a aplicação, eu abri a aplicação de títulos, então vai sair dinheiro, vai entrar dinheiro da aplicação de títulos. Porém, quem vai fazer toda essa movimentação é a conta bancos. Eu tenho dinheiro numa conta corrente, eu vou transferir esse dinheiro para a aplicação. Depois, eu faço a alimentação contábil, o manuseio contábil das operações dentro da conta aplicação. Tudo bem? Então, esse é com base que nós precisamos compreender das nossas informações. Essas são as principais informações em aplicação que nós precisamos ter como aprendizado inicial. E para continuarmos o nosso estudo, para que nós possamos, assim, entender um pouco mais de operações financeiras, vamos falar um pouquinho agora sobre os nossos financiamentos. E em financiamentos, eles têm como eixo central tratar de empréstimos com juros. Então, esses empréstimos com juros, eles têm a classificação de serem pré-fixados, valores que eu sei quanto eu irei pagar. Então, tudo que for pré-fixado, nós já sabemos que são valores quanto eu estarei pagando sobre o financiamento, sobre um empréstimo, sobre uma receita que eu vou estar recebendo. Só reforçando a base conceitual, eles são empréstimos em que os encargos financeiros não variam proporcionalmente. Isso é muito importante vocês acompanharem. A inflação do período, mas são conhecidos no momento da concessão dos empréstimos. O que é importante nós termos como conceito e informação do que se trata um financiamento. E esse tratamento do financiamento dentro das operações financeiras, ele está assim bem simplificado na palavra empréstimo. Vejamos seu lançamento. O que é mais importante para nós dentro da contabilidade não é só saber realizar o lançamento, mas saber compreender e dizer o que é esses termos técnicos, tudo bem? Então vamos lá. Em empréstimos são lançamentos no qual você já conhece e nós vamos tratar dentro da nossa contabilidade como lançamento simplificado. Por que lançamento simplificado? Porque eu estou trabalhando com uma conta do ativo e estou trabalhando com uma conta do passivo, que é o nosso P. Então, eu tenho, em primeiro lançamento, debitar banco e, em segundo lançamento, creditar empréstimo. Aqui nós apresentamos como exemplo, novamente, um valor de 50 milhões. Então, eu debito banco, porque vai entrar dinheiro para minha empresa, e vou creditar um empréstimo a pagar. Então, uma dívida que eu estou adquirindo. Porém, todo o meu empréstimo, ele gera a sua consequência, que é o pagamento de juros. E o pagamento de juros, ele não vai poder adentrar ao empréstimo a pagar, e sim ter uma conta específica. Por isso, ele vai estar sendo apresentado lá na minha conta de resultados.
E na minha conta de resultados eu vou debitar despesa e creditar empréstimos a pagar, que está sendo no meu passivo. Percebo que aqui os juros foi de 15 milhões, um jurinho até um pouco alto, um pouco assim, um pouco maior que o mercado vem ofertando. Nós fizemos isso só para exemplificar e para que você venha compreender. Terminamos esse lançamento? Ainda não, porque uma vez que nós reconhecemos os juros, nós precisamos fazer a aprimoração dos juros. Eu preciso, então, extrair meu juro da minha conta de resultado e fazer o pagamento dele, quitando a dívida ou diminuindo o valor que eu tenho. Vejamos no nosso próximo slide, que vai trazer o nosso último lançamento, que está debitando os juros a aprimorar, que isso vai acontecer mensalmente, e despesas com juros. Então, esse último lançamento, no qual nós viemos apresentar, ele traz para nós o lançamento mensal. Aquele lançamento anterior é o lançamento final. Quanto que a empresa pagou de juros? Então, eu faço um empréstimo e o meu empréstimo me dá o primeiro lançamento, que vai para débito, banco, conta, movimento, crédito de empréstimo a pagar. Segundo lançamento, a partir do momento que eu realizo um empréstimo, eu tenho juros que eu mesma vou pagando. Então, eu vou separar isso proporcionalmente. Aí eu faço o meu lançamento de despesas de juros a apropriar e credito despesas de juros, que é o valor mensal. E fecho o meu lançamento com despesas de juros e empréstimos a pagar. Tudo bem? Vamos reforçar tudo isso que nós estamos aprendendo? Entremos então numa atividade. Vamos lá. Como informação para essa atividade, me acompanhe. Uma das operações presta bem atenção, uma das operações não afeta o caixa bancos no momento em que é realizada. Identifique-a nessa atividade. No próximo slide, nós temos a alternativa A, venda de mercadoria a prazo, a alternativa B, compra de material de expediente com pagamento de 2/3 do valor da aquisição em dinheiro no ato, pagamento de atividade com fornecedores ou recebimento de clientes por conta de vendas realizadas no passado. Responda essa atividade e daqui a pouquinho estamos de volta.
Vamos resolver essa atividade juntos? Vamos só reforçar o enunciado dela. E no enunciado trazia uma das operações que não afeta o caixa bancos no momento em que é realizada. Vamos no slide ver as nossas opções que nós temos nessa atividade? Pense comigo, vamos acompanhar e automaticamente já ir respondendo a própria atividade. Na alternativa A, nós temos a opção venda de mercadoria a prazo. Pense comigo, afetaria o caixa banco a venda de mercadoria a prazo? À vista, nós sabemos que sim, porque essa venda, ela vai diretamente no caixa da empresa. Porém, a prazo, ela não afetaria, porque ela não vai vincular o caixa banco, ela vai vincular a contas receitas, mas não vai vincular o que nós estamos perguntando no enunciado. Mas vejamos as demais opções para ver se nós não temos mais nenhuma outra alternativa. Na alternativa B, compra de material de expediente com pagamento de 2/3 do valor na aquisição em dinheiro no ato. Percebam que aqui eu estou mexendo com a conta caixa, porque está saindo dinheiro do meu caixa. Por isso, interfere e faz movimentação na conta caixa. Na alternativa B, eu estou destacando a palavra pagamento de dívida com fornecedores. Eu estou creditando, está saindo dinheiro do meu caixa. Por isso, há movimentação e realiza-se uma interferência. E na alternativa D, o recebimento de clientes por conta de vendas realizadas no passado. Então, aqui eu estou recebendo, eu estou tendo uma receita. E como eu estou tendo uma receita, eu vou estar, então, mexendo com minha conta caixas, porque está entrando diretamente do conta no meu caixa ou entrando diretamente conta no banco. Vejam que quando nós vamos responder questões alternativas, é muito importante que façamos a leitura de todas as alternativas, para que somente após a nossa leitura nós possamos então ter a alternativa correta a ser escolhida. Tudo bem? Para que não fique somente a professora aqui trazendo informações das operações financeiras, é importante que nós tenhamos todo o entendimento sobre o contexto de operações financeiras e para isso nós temos um videozinho. Já vou. Olá, tudo bem? Estou de novo aqui para complementar aquela abertura que eu fiz anteriormente. Qual é a ideia? Eu comentei com vocês que os grandes bancos ganham dinheiro com bolsa de valores, empresas ganham dinheiro com bolsa de valores, grandes investidores ganham dinheiro com bolsa de valores. Conheço muitas pessoas que viviam de empregos e abandonaram seus empregos porque acreditaram que a bolsa de valores lhe daria esse retorno sem incomodação do emprego no dia a dia. Então, mas o que é a bolsa de valores? Bolsa de valores nada mais é do que um grande mercado. Você entra num supermercado qualquer, você entende o que é comprar um produto, um papel higiênico, um sabão em pó, um produto de limpeza qualquer, um álcool da vida, uma bebida, algum material de consumo direto. Mas a Bolsa de Valores nada mais é do que isso. Qual é a diferença? Que no mercado tem milhões de marcas. Na Bolsa de Valores do Brasil hoje são mais de 480 empresas, então se diminui um pouco esse número. Dessas 480 empresas, são empresas que estão lá porque elas precisam de sócios minoritários, de pessoas com investimento mínimo para fazer parte de uma sociedade. O que seria esse investimento mínimo? Uma empresa divide, ela vale mais de 400 milhões de reais, mais de 400 bilhões de reais, como é o caso da Petrobras. E ela precisa de 20 bilhões de reais, por exemplo, para se capitalizar, para comprar outros recursos para fazer alguns investimentos. O que ela faz? Ela divide aqueles 400 bilhões de reais de valor de mercado dela em 420 bilhões de ações, por exemplo, valendo R$1. Isso é um exemplo, obviamente, a ação da Petrobras é muito acima disso. Quando ela divide essas ações e fala, não, dessas 400 bilhões de ações eu quero vender 20 bilhões para ter 20 bilhões a R$1 para investir em outras coisas, a partir daí ela faz a capitalização. Então ela abre para o mercado que ela tem vontade de ter 20 bilhões de novos sócios investindo R$1, por exemplo, para pegar esses recursos e investir e gerar novos lucros. É isso que a Bolsa de Valores é, e não tem mágica. O que faz ela valorizar ou não? Esses projetos
acontecerem de fato e darem um retorno maior do que a empresa imagina, ou esses projetos não acontecerem e a empresa cair num fiasco e a ação cai, aí ela começa a cair com a desconfiança do investidor. Então nada mais é do que isso. O que acontece é que você aplica em diversos modelos de negócio. E essas são as análises que eu vou ensinar vocês a fazerem por aqui. O vídeo trouxe só uma base de informação sobre Bolsa de Valores. Por que nós trouxemos essa informação em vídeo? Para que você, dentro da contabilidade comercial, já pudesse começar a compreender o mercado financeiro. Essa intenção de que você venha compreender o mercado financeiro acontece que lá em controladoria você vai estar estudando a base de investimentos e a base de investimento em controladoria reflete em buscar um pouquinho mais sobre este mercado acionistas, a Bolsa de Valores. Só reforçando, todo este comentário do nosso vídeo, ele retrata que a Bolsa de Valores são um investimento que as empresas fazem entre elas. Então, investidores, eles buscam cada vez mais estar tendo negócios com oportunidade, maiores valores, maiores ganhos, e esses maiores valores e maiores ganhos, eles vão acontecer através desse investimento. Porém, tem as suas cautelas, tem as suas particularidades. Trabalhar com ação em bolsa de valores não é simplesmente ir lá aplicar um capital, mas existe alguns pré-requisitos antes de que esse investimento venha acontecer. Lembrando que ele é um recurso, um investimento de alto risco, porque uma vez que dá alguma desinformação ou alguma informação negativa mediante aquela empresa na qual o investidor realizou uma aplicação de capital, o valor dessa ação cai e há então a chamada perda de capital. Mas isso só foi para vocês terem conhecimento, saber exatamente que operações financeiras não trata somente de empréstimo, aplicações financeiras, ela trata também de trazer os títulos conhecidos. Entre esses títulos conhecidos, falamos então do mercado de ações e do nosso mercado aberto. Tudo bem? Vamos continuar a nossa teleaula, chamando o nosso próximo slide, e que ele vai falar sobre factoring. O que quer dizer a factoring dentro da operações financeiras? Então, somente para complementar a base conceitual, reforçamos a nossa leitura que está aqui como nosso apoio para explorar essa informação. Há empresas que compram os direitos de títulos resultantes de venda a prazo, pagando pelos títulos um valor abaixo do valor face. O que quer dizer exatamente isso? A empresa de factoring, na verdade, ela vem assumir integralmente o risco de crédito. Percebam, então, que existe no nosso mercado empresas que fazem o trabalho de estar assumindo o risco de cobrança. Então, a factoring, ela é exatamente uma prestadora de serviço na qual vai estar assumindo que aquele título que ela vai estar realizando a cobrança do título no qual você está contratando. Então, a empresa, ela compra os direitos, esses títulos, e ela realiza a cobrança dos títulos. E, obviamente, que ela ganha os juros em cima dessa cobrança, ela ganha por esse serviço prestado. Então, há uma renda financeira por trás deste trabalho e que hoje as factories são bastante no nosso país, empresas que trabalham nesse nicho de mercado, e tem agradado muitos empresários e trazendo cada vez mais clientes para essas operações. Os bancos fazem esse tipo de trabalho de um meio mais conhecido como desconto de duplicata. Então, dentro do desconto de duplicata, nós temos este trabalho, né, vinculando um factor, particularmente dizendo que é a empresa, o cliente ir até o banco, entregar a sua duplicata, a duplicata que ele tem como em recebimento, e o próprio banco então realizar a cobrança. Neste caso da factor, é uma empresa à parte de instituição financeira,
não envolve a instituição financeira, mas envolve uma particularidade da pessoa jurídica, na qual irá realizar também essa mesma cobrança. Tudo bem? Isso dá com a base conceitual da Factor. Vejamos a questão de juros. E sobre juros, é importante nós destacarmos, apesar de ser algo muito conhecido por todos nós, mas é muito importante nós fazermos o conhecimento do que retrata, do que o mercado financeiro, do que é exatamente essas ações de juros, o que a contabilidade vê como juros. Nós entendemos que juros são calculados considerando-se nosso regime de competência. Então, o valor que eu tenho a receber ou a pagar, dentro da contabilidade, eu preciso destacar o mesmo em regime de competência. Então, periodicamente, serão apropriados, mesmo que não liquidados. Lembram que nós fizemos um lançamento de despesa de juros a apropriar? E essa despesa de juros a apropriar, ela é exatamente essa reflexão do conceito dos juros, que são valores no qual eu estarei pagando ou ao mesmo tempo eu estarei recebendo, e esses valores estarão refletindo nos meus resultados. E dentro da contabilidade eu preciso especificá-lo, eu preciso apresentar os meus juros, estar apropriando meus juros com base mensal. E com base mensal, a informação de levá-lo ao regime de competência. Professora, desconheço o regime de competência. Então vamos entender um pouquinho sobre o nosso regime de competência. O regime de competência, ele está na contabilidade vinculando todas as nossas demonstrações. As demonstrações contábeis, elas são todas elaboradas pelo regime de competência. A contabilidade tem dois regimes, o caixa e a competência. No regime de caixa, é tudo o que está acontecendo neste momento. Então, todo o reflexo financeiro da minha organização que está acontecendo neste momento pode estar sendo lançado no meu regime de caixa. E as demais operações devem estar sendo lançadas no meu regime de competência. Então, o que é as minhas demais operações? Aconteceu uma venda a prazo neste momento, porém não há o recebimento da minha venda a prazo. Na minha contabilidade, eu vou estar lançando este valor do meu regime, o valor na minha conta, na conta de receitas, porém eu especifico que é uma conta de receita a prazo, e essa conta de receita, esse valor que eu estarei recebendo, não estará adentrando o meu caixa, mas estará refletindo nos meus resultados. Como se nós fôssemos pagar impostos. Dentro do nosso mês de março, nós estaremos fechando os impostos referente à competência 3 de 2015. Porém, o pagamento da competência 3 de 2015, ele vai acontecer quando? Somente no mês de abril. Então, a apuração dos meus impostos referente à competência 3 de 2015 vai acontecer por regime de competência, e por regime de competência eu farei então o pagamento no mês seguinte. Isso pode acontecer em receitas. Eu vendo a prazo, mas eu reconheço no meu demonstrativo do resultado de exercício na apuração, dentro dos meus créditos, dentro do que eu tenho a receber, mas o dinheiro, o valor, o capital vai acontecer só quando o meu cliente realizar o pagamento. Eu posso ter feito vendas com 60 dias, com 30 dias, com 90 dias, enfim. Depende muito da especificidade que aconteceu a minha venda. Tudo bem? Sobre regime de competência e regime de caixa. Informações maiores sobre regime de competência e regime de caixa. É importante que vocês realizem uma pesquisa. Dentro do nosso material, nós não estivemos explorando esta informação, mas lembre-se sempre que toda a contabilidade com especificidade do imposto de renda trabalha-se com regime de competência.
toda vez que vocês realizarem leituras sobre os nossos CPCs, o Comitê de Pronunciamento Contábil, em quase todos os CPCs, eles retratam sobre o regime de competência, no qual reconheço uma receita, reconheço uma despesa, mas isso não quer dizer exatamente que eu estou retirando dinheiro do caixa, que esta operação está diminuindo o meu caixa ou acrescentando o meu caixa. Tudo bem? Continuemos. Falando sobre juros, vejamos somente com base de informação o lançamento referente a esta operação. Então, juros, eu faço um débito na minha conta Banco Movimento, no caso aqui é um financiamento, então como financiamento entra dinheiro no banco e credito financiamento. Eu poderia lançar aqui como financiamento a pagar. Vou fazer a aprimoração dos meus juros, então eu debito juros incorridos e credito juros a pagar. Aqui no caso eu estou fazendo apropriado os juros, né? Não estou fazendo um lançamento final, mas sim apropriar ele para cada mês que eu realizar o lançamento. Tudo bem? Nesse momento, para que vocês assim tenham mais uma informação e um aprimorar deste conhecimento, explorar um pouquinho mais sobre as informações que aqui nós estamos apresentando, eu chamo mais um vídeo e já voltamos. Você que acompanha o Noticidade, vira e mexe, sempre ouve ou assiste algo sobre a taxa Selic. Mas, afinal, você sabe o que esta medida do Banco Central representa para o país e, principalmente, para o seu bolso? Nos noticiários, nos jornais, quando o assunto é a economia do país, sempre ouvimos falar de uma certa taxa Selic, certo? Mas afinal, o que seria? Taxa Selic, não conheço essa taxa. Já ouvi falar, alguns produtos, deve ser algum imposto relacionado, mais alguma taxa que o governo coloca. A taxa Selic é um indicador que serve para corrigir o juro. Seus cálculos são feitos em cima da taxa Selic, para cima ou para baixo. Influencia na vida de todo mundo? Ah, sim, sem dúvida. É juro, né? É praticamente isso. Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Se o significado não ajuda, basta dizer que ela influencia taxas que a gente conhece bem, como a da poupança, do crediário e do cartão de crédito. A taxa é determinada pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que é formado por representantes do governo federal. A taxa determina os juros que o governo irá pagar pelos empréstimos que tomou de bancos. Funciona mais ou menos assim. Quando o governo precisa de dinheiro, ele toma o empréstimo das instituições bancárias. Para tornar o empréstimo atrativo para os bancos, o Copom determina uma taxa Selic alta, ou seja, o governo vai pagar muitos juros pelo valor que pegou. Bom para os bancos que emprestam muito dinheiro e têm a garantia de que terão um lucro acima da média quando receberem o pagamento. Agora, quando o governo quer incentivar o consumo entre os brasileiros, ele reduz a taxa Selic. Na teoria, com a taxa de juros menor, os bancos lucrariam menos por emprestar ao governo, mas eles geralmente compensam esta diferença, facilitando os empréstimos financeiros à população. Logo, com mais gente tomando dinheiro emprestado, mais o banco irá lucrar com o pagamento de juros dessas operações bancárias. A taxa Selic mais baixa, ela proporciona um dinheiro mais barato, ou seja, um crédito para a instituição financeira emprestar para o consumidor de maneira mais barata. Então isso influencia no mercado, influencia positivamente. Por isso, a Selic é útil para controlar a economia. Recentemente, o governo quis impulsionar ainda mais o consumo para blindar o comércio dos efeitos da crise internacional. Por isso, reduziu a taxa Selic ao índice mais baixo da história desde que ela foi criada, 7,25%. Sendo assim, com juros menores, fica mais fácil pegar dinheiro emprestado e fazer compras. Mas, segundo este agente de investimento, a redução ou aumento da taxa geralmente não são imediatos. As medidas do governo elas têm um tempo para acontecer, em média 6 meses. Né? A gente chama isso de medida macroprudencial. Mas de um tempo para cá, né, com um comportamento adotado pela política econômica do país, fazendo com que os bancos estatais, ou seja, Caixa e Banco do Brasil, diminuam essa taxa, proporcionando um efeito imediato no mercado. Tiago Cardoso, proprietário de uma loja de carros, sente os efeitos das altas e baixas da Selic. Quando os juros para financiamento ficam menores, o consumidor tem um incentivo maior para comprar os automóveis financiados.
Com a baixa desse vem um ano que ela vem abaixando e agora ela deu uma estagnada, o consumidor está pagando entre 30 a 40 reais a menos do que nos financiamentos anteriores. Por mês, isso por mês. Mas a taxa Selic elevada também pode ser positiva para a população, para ser mais exato, para quem poupa dinheiro. Isso porque quando ela está alta, ou seja, os juros estão altos, o rendimento da poupança também é maior. Contanto sobe e desce, baixa e alta, a taxa Selic no final será sempre o fiel da balança. Uma das operações envolventes ao nosso mercado financeiro, além dos juros, no qual todos nós já conhecemos, temos essa taxa Selic, que é a taxa Selic que vem de encontro ao que nós pagamos ou ao mesmo tempo que nós recebemos. Os juros, ele movimenta muito o nosso mercado financeiro e as organizações, bem como a população em si, por vezes sofre quando ele está muito alto. E essa variação, ela tem como fronte, ela tem como base tratar também da nossa taxa de Selic. Essa informação veio também de modo a trazer conhecimento e ao mesmo tempo veio para agregar mais informações à nossa teleaula, tudo bem? Vamos então nesse momento reforçar tudo isso que nós estamos aprendendo e tudo isso que nós estamos estudando dentro da teleaula. Tratar sobre operações financeiras traz à contabilidade uma informação teórica do que acontece no mercado, do que acontece dentro de uma contabilidade comercial. Sendo eu empresário, sendo eu contador, sendo eu administrador, eu preciso ter o conhecimento da base específica de cada ação do mercado financeiro. Essa ação de mercado financeiro reflete na minha contabilidade e por isso eu preciso estar sempre tendo informações de tudo que está acontecendo. Por isso que o nosso primeiro vídeo trouxe a Bolsa de Valores e agora esse segundo vídeo tratou especificamente da taxa de Selic. Vejamos a nossa atividade para reforçar tudo isso que nós estamos comentando e aprendendo. Vejam comigo que a nossa atividade traz assim, um aumento de capital social, apesar de nós não termos tratado de capital social, mas essa é uma informação que vocês já o têm, afeta os recursos financeiros líquidos da empresa quando? Quando que afeta os recursos financeiros da empresa, recursos financeiros líquidos? Quando for integralizado com o terreno, então a empresa ela tem um recurso financeiro e ela vai integralizar no terreno. Isso vai estar aumentando o capital social, ele vai estar afetando esses recursos. Quando for integralizado com títulos a receber a longo prazo, ou seja, a empresa realizou um investimento. Quando for integralizado com dinheiro, ou quando for integralizado com mercadorias destinadas à venda. Vejam que essas informações, ela tem como consistência estar alimentando, constituindo uma empresa. Eu falo de terreno, eu falo de títulos de receber, eu falo do capital propriamente dito e de aquisições de mercadorias. Então, pensem sobre essa resposta, daqui a pouquinho nós resolvemos essa atividade.
E a resposta da nossa atividade é a nossa letra C. E a nossa letra C, ela traz exatamente a menção, a informação, que foi integralizado com o dinheiro. Reforçando, recapitulando somente o enunciado da atividade. Um aumento de capital social afeta os recursos financeiros líquidos da empresa quando? A própria atividade veio apresentar para nós quando há integralização de terrenos, quando há integralização de títulos a receber a longo prazo ou quando for integralizado com capital ou com dinheiro. A partir do momento que há a informação recursos financeiro líquido, eu preciso vincular a resposta da minha atividade ou mesmo avaliar a minha situação somente quando acontecer a integralização do dinheiro. Por isso que a resposta desta atividade é a letra C. Entramos agora no chamado desconto de duplicata. Dentro das operações financeiras, nós estamos estudando uma das opções e uma das ações que se dá através dos nossos descontos de duplicata. E para estudar o desconto de duplicata, eu vou estar no nosso quadro realizando os lançamentos, comentando a base conceitual e trazendo todas as informações necessárias para a compreensão, tudo bem? Então vamos lá para o quadro. Eu quero que vocês vejam primeiramente que tratar sobre descontos de duplicatas, nós vamos estar falando do chamado recurso financeiro. Então é mais um recurso financeiro do mercado possível de captação, que é o meu desconto em duplicatas ou, para quem quiser tratar, como duplicatas descontadas. Isso quer dizer exatamente que a empresa que tem como propriedade as duplicatas, ela passa a ir até o banco e, em contrapartida, a empresa recebe o valor das duplicatas. Logicamente que o banco, então, ele cobra os juros dessas duplicatas e daí o título desconto de duplicata. Quando não acontece o pagamento, a própria empresa, então, ela passa a arcar com essa despesa. Então, vejam que tem aqui uma interferência da instituição financeira. E a interferência acontece. A empresa, que é aqui exemplificada como a letra A, procura uma instituição financeira. E essa instituição financeira, ela oferta as duplicatas que ela tem a receber, e com essas duplicatas a receber, a instituição financeira passa então a ter posse dessas duplicatas, porém ela cobra juros para realizar uma cobrança, exatamente como acontece com a factory, só que aqui nós estamos indo direto numa instituição financeira. Existe um percentual a ser cobrado neste trabalho, nesta prestação de serviço. Uma vez que a instituição financeira não recebe, o banco não recebe as duplicatas, a empresa então vai pagar. Virando pode acontecer então um empréstimo. Mas isso aqui já é uma operação bancária, uma operação financeira na qual não está sendo discutido, ou seja, não está sendo o momento para compreendermos a ação do banco, mas sim qual é toda a estrutura para a compreensão deste recurso financeiro em desconto de duplicata, ou podemos chamar de duplicata descontada. Em exemplificação, passamos então a mais um quadro branco, por favor. Em exemplificação, vamos colocar assim: uma duplicata no valor de R$80 mil. Vamos trabalhar com esse valor de R$80 mil e o banco ele cobra 4% para realizar a operação de duplicata descontada. Então, como que eu vou fazer este lançamento na minha contabilidade? O meu primeiro lançamento é preciso compreender que ela passará por vários momentos. Então, a empresa, ela já tem essa duplicata, ela tem o direito a receber, isso já foi reconhecido no seu balanço. Então, eu tenho aqui o meu lançamento de duplicatas a receber, e essa duplicatas a receber,
ela tem em contrapartida a duplicata descontada. Tá? Perceba que o lançamento eu já existia na minha contabilidade duplicata a receber e eu tenho uma contrapartida que é o valor de 80 mil em duplicata descontada. Em segundo lançamento, eu preciso então realizar o recebimento ou transferir esse direito ao banco. A transferência na contabilidade vai acontecer em débito de duplicata descontada. Então, uma conta que era credora passou a ser devedora e vou creditar duplicatas a receber, ok? Então, percebam primeiramente que esse lançamento de duplicatas a receber ele já existia. E o que nós fizemos, então, foi começar uma transferência de responsabilidade de cobrança na instituição bancária. E, para isso, eu credito a conta duplicatas descontadas. E, segundo o lançamento, eu tenho duplicatas descontadas com crédito de duplicatas a receber. E vou, então, para terceiro lançamento, que é o bancos. Meu terceiro lançamento, eu vou debitar banco conta movimento, porque o banco vai passar esse dinheiro para minha empresa e vou creditar a conta que estava devedora de duplicata descontada, passou então a ser credora. Só que aqui, descontada, a empresa não vai estar recebendo os 80 mil. O que acontecia? Não vai estar recebendo 80 mil, ela vai estar recebendo 76.800. Ela já vai estar debitando os seus juros, tá? Os juros que a empresa, que a instituição financeira vai cobrar. E para realizar o registro desses juros, então nós fazemos o lançamento débito de encargos no valor de 3.200 e crédito de duplicatas descontadas no valor de 3.200. Então, perceba que a conta vai fechar. Então, nós vamos entrar com o resultado de duplicatas descontadas no valor de 80 mil e eu fecho a minha conta. Eu vou estar fechando, então, o meu lançamento e o fechamento do lançamento se deu dentro das minhas duplicatas descontadas através dessas operações. Primeiro, eu reconheço que eu tenho uma conta a receber, uma duplicata a receber, e para que eu faça esse reconhecimento, eu realizo, então, dentro da contabilidade, uma informação que me dá consistência de lançamento. Então, duplicata descontada em cima, duplicatas a receber com duplicatas descontadas no valor de 80 mil. Esse é o primeiro reconhecimento. Então, eu tiro duplicatas a receber e passo para duplicatas descontadas. E depois eu vou realizando as operações específicas da duplicata descontada, que é duplicata descontada com a receber, banco com duplicata descontada, encargos com duplicata descontada. Então, realizei esses lançamentos, entendi toda a base de informação do lançamento que ela tem, vou estar, então, bem claramente realizando a operação correta. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de desconto financeiro agora? Uma forma mais simplificada de entender, um meio mais curto de estar falando sobre operações financeiras. Então, também este é um recurso financeiro, mas um recurso mais conhecido, né? Popularmente. Então, os descontos financeiros são os prêmios oferecidos pelo vendedor ao comprador por um pagamento antecipado das dívidas assumidas com transação de mercadorias. Isso acontece muito no meio comercial. Isso tem é muito comum o consumidor ver essa operação. Quando as empresas elas condicionam o pagamento antecipado. Nós antigamente víamos bem mais isso. Agora ainda vemos, mas vemos às vezes diretamente com a nota fiscal. Então vamos lá.
Dentro dos descontos financeiros, uma vez que eu tenho um pagamento antecipado das dívidas, a própria empresa ela está dando um bônus a este cliente, dando um bônus a este fornecedor ou mesmo a este consumidor. E para entender melhor, vamos ao exemplo. Então vamos lá, como exemplo dessa informação de descontos condicionados, vejamos. Se o valor da venda for de 20 milhões, para um pagamento de 60 dias, com 5% de desconto, se o pagamento for feito em 30 dias. Olha a condição imposta. Para obter um desconto de 5%, a empresa precisa, então, efetuar o pagamento com 30 dias. E o cliente, então, aproveita o tal prêmio. E como que fica a contabilidade nesta operação? Como que nós vamos realizar o lançamento contábil? Então, percebam, se a empresa, este fornecedor, ele teve um lançamento contábil, teve uma compra no valor de 20 mil, então a empresa realizou uma compra de 20 milhões com um determinado fornecedor. Quando nós realizamos os lançamentos contábeis, nós fizemos débito de fornecedor, crédito de caixa ou bancos, né? Se fosse a prazo, nós realizaríamos estoque com base de crédito a fornecedores. Mas aqui é lançamento contábil para descontos financeiros condicionados. Então eu tenho uma dívida de 20 milhões, porém saiu do meu caixa somente 19 milhões. Exatamente porque eu paguei a minha dívida com 30 dias e não como 60, como tinha sido realizado a venda. Então eu tive um desconto, eu obtive um desconto. Então eu debito o fornecedor, credito o meu caixa, saída de 19 mil, e para dar fundos, ou seja, para dar orientações e dar fechamento neste lançamento, eu vou então realizar um crédito e descontos financeiros obtidos no valor de R$1 milhão. Percebam-se que então eu fecho a minha conta. E descontos financeiros obtidos é um valor que eu vou estar deduzindo no meu caixa. Agora vejamos a questão de a empresa estar obtendo esse desconto, ou seja, oferecendo ao seu cliente esse desconto. Quando acontece ao contrário, nós temos aqui uma entrada no nosso caixa de 19 mil em débito, permanecemos em débito nas contas de descontos financeiros obtidos, então é um desconto financeiro que a empresa teve como obtenção, e clientes no resultado de 20 mil. Neste caso, o cliente ele pagou os 20 milhões de reais, porém ele teve como desconto obtido, nós não estamos identificando o desconto obtido para o cliente, mas sim para a própria empresa. Por isso essa menção, tá certo? Então o cliente ele mantém-se o seu pagamento, ele não alterou, mas o que faz essa alteração no meu desconto obtido está sendo, a partir do momento que eu estou desmembrando no meu caixa os valores que está adentrando a ele. Eu tenho os meus 19 milhões adentrando e tenho o meu desconto obtido que foi no valor de R$1 milhão. Por isso que nós fizemos esses lançamentos. Vamos continuar um pouquinho mais nossas informações e vamos tratar sobre os instrumentos financeiros. Em instrumentos financeiros, nós vamos estar estudando sobre tudo aquilo que nós vimos, mas com ênfase no chamado ativo financeiro e também com ênfase no meu passivo financeiro. Então, caracteriza-se como instrumento financeiro a instrução da CVM 235/95, todo o contrato que dá origem a um ativo financeiro. Vamos entender sobre ativo financeiro primeiramente, ou seja, eu não vou estar tratando das operações financeiras, mas eu tenho como característica, eu tenho como especial informação, uma detalhada informação, uma separação
é uma informação separada que trata sobre o meu ativo financeiro. O que é este ativo financeiro e por que eu estou trazendo essa informação, explorando este contexto dentro das operações financeiras, dentro da contabilidade comercial. Quando nós falamos sobre ativo financeiro, nós temos que lembrar que são operações de ativo de empresas entre empresas. Por isso que nós trouxemos Bolsa de Valores para entendimento, por isso que nós falamos um pouquinho de taxa de Selic. Exatamente porque com base no entendimento, por exemplo, de uma Bolsa de Valores, que eu vou estar então adentrando e compreendendo sobre o meu ativo financeiro. E o meu ativo financeiro, ele tem como essa característica dar origem a um novo valor que a empresa pode vir a tratar. Então ela vai trabalhar diretamente com o patrimônio de uma empresa entre outra. Eu tenho a empresa A, a empresa B e a empresa C. A empresa A compra ativo financeiro, compra bens, patrimônios da empresa B, que vai estar sendo valorizada, e essa valorização da empresa B é destacada, e uma vez que destacada, o mercado já passa a visualizar, e essa visualização também vai para a empresa C, ou seja, a empresa B passa a comprar ativo financeiro da empresa C. Então eu tenho contratos entre as empresas trabalhado em mercado aberto, e este mercado aberto traz como informações, como ações, como contratos. E eu não posso me certificar, ou ao mesmo tempo vincular somente como uma permuta, porque em mercado aberto nós não temos permuta, mas nós temos contratos que fazem ações, que fazem movimentações de capitais, e essas movimentações de capitais está então em buscar ou em estar cada vez mais explorando a valorização do capital dessa empresa. Então, como exemplo a um ativo financeiro, nós temos algumas características e algumas ações voltadas especificamente para eles. Vejamos. Então, vamos lá. Em ativos financeiros, é importante nós entendermos que ele volta-se a tratar de um título representativo do patrimônio. Esse título representativo do patrimônio, ele pode acontecer através das disponibilidades em dinheiro. Ele pode estar acontecendo em direitos contratuais recebíveis, em moeda ou em instrumentos financeiros de outra entidade. Então aqui é claro e aberto o meu ativo financeiro. Então os meus contratos recebíveis em moeda ou em instrumentos financeiros. O que é esses instrumentos financeiros? Títulos, ok? Os títulos que eu posso vincular de uma entidade a outra. Então aqui ações negociáveis na Bolsa de Valores, na minha Bovespa. Voltando aos disponíveis do meu ativo financeiro, eu posso falar de capital, eu posso falar de dinheiro e eu posso falar de debêntures. Vamos falar o que é debêntures? Vamos manter esse slide que nós estamos aqui trabalhando, mas vamos entender um pouquinho sobre a nossa debênture. O que quer dizer exatamente a debênture? Dentro do nosso material complementar, eu estou tratando de ações na Bolsa de Valores, e quando nós ações da Bolsa, e quando nós temos acréscimo nessas ações, eu tenho chamado ágio, é o valor que eu ganho em cima da minha ação. E as debêntures, ela faz o que exatamente? É o valor que os meus investidores, os meus acionistas, eles recebem de lucro, e os investidores, eles buscam estar sendo informados, ou eles buscam cada vez mais ter informações de quanto melhor vem se pagando. E qual é a empresa, qual é o investidor, o acionista que melhor paga pela sua debênture, pela distribuição do lucro da empresa. Então, qual o percentual maior? Na verdade, é o lucro, né? Propriamente dizendo, mas um lucro
acrescentado a um percentual talvez diferente da outra organização. A minha empresa paga 3%, a sua pode pagar 4%, ou a minha empresa paga 2% e a sua paga 3%. Tá? Isso vai muito da distribuição. Continuando o mesmo slide, ele continua trazendo informações para nós sobre os ativos financeiros, e com a letra C aqui, em especificidade, direitos contratuais de trocas de resultados financeiros ou dos instrumentos financeiros. Então, eu posso dizer que são contratos, são trocas de contratos. E eu tenho os nossos títulos representativos de participação no patrimônio de outra entidade. Então, são, no caso aqui, os títulos que a empresa tem como participação. Coligadas fazem muito disso, né? Elas trabalham bastante com esses posicionamentos acionistas, com esses posicionamentos de troca de títulos. E os meus passivos financeiros? O que são passivos financeiros? São as nossas obrigações. Então, assim como na própria contabilidade, dentro das ações do passivo financeiros e ativo financeiros em instrumentos financeiros, está os nossos passivos, que é o pagamento de determinada importância em moeda dos instrumentos financeiros, os títulos, e até mesmo a troca de resultado financeiro ou instrumento financeiro. Então, o meu contrato, que pode ser trabalhado com base em trocas, ou ao mesmo tempo também eu posso estar explorando a informação ou trazendo o pagamento das minhas obrigações contratuais financeiras, do instrumento financeiro. Então, eu estou trabalhando com títulos, trabalhando com ações de bolsa de valores, eu estou trabalhando com aplicações específicas. Tudo bem? Todas essas informações, elas têm como intuito maior criar e trazer a vocês cada vez mais informações que tratam dentro das operações financeiras. Falar em operação financeira, eu volto automaticamente para o investimento. E falar sobre investimento, eu tenho uma base muito grande, eu tenho muitas informações a serem exploradas. Por isso que a análise financeira ela é um conteúdo específico, mas não tem como nós tratarmos dela e não falar, mesmo que seja superficial, sobre cada uma. Para que antes de encerrarmos essa teleaula, vejamos mais um vídeo. O vídeo veio trazer para nós as informações mediante as instituições financeiras. Então, quais são todas essas operações que nós estamos conhecendo aqui no lançamento contábil?
e que vai acontecer dentro de uma instituição financeira. O contador ele precisa ter todo este conhecimento e também se faz necessário a base conceitual para uma boa orientação aos nossos possíveis clientes. Para encerrar a teleaula, vamos a mais uma atividade. Das 4 situações abaixo, não afeta caixa e banco da empresa no momento que ocorreu. Identifique-a. Novamente essa atividade. Vejamos. Os juros foram auferidos e reconhecidos contabilmente, porém não foram recebidos. A letra B, uma atividade é paga acrescida dos juros, pois se tratava de um empréstimo bancário. Na letra C, um desconto é dado a um cliente no momento em que ele está liquidando a dívida que tem perante a empresa. Na letra D, os acionistas estão integralizando em moeda parte do capital que havia subscrito anteriormente. Como a própria atividade nos traz a menção e o enunciado, quais das 4 situações não afetam? E novamente nós temos como opção a letra A, exatamente porque os juros foram auferidos e reconhecidos contabilmente, porém não foram recebidos. Como não foram recebidos, eu não tenho variação. Letra B, uma dívida é paga, por isso impossível. Já estou vinculando o aumento do meu caixa, diminuição do meu caixa. Letra C, um desconto é dado ao cliente. Estou novamente mexendo e os acionistas estão, letra D, os acionistas estão integralizando a moeda. Então, estou acrescentando capital. Por isso, fica aí a letra A como opção dessa atividade. Meus queridos alunos, estamos encerrando a disciplina de contabilidade comercial. Eu quero pedir a vocês que venham fazer um estudo bem aprofundado de tudo isso que foi apresentado em teleaula, bem como os materiais que vocês já têm. Quero desejar um grande abraço a todos, tenham um excelente estudos que vocês estão dentro desse semestre. Nos vemos na nossa prova presencial. Bom estudo a todos, até a prova, um grande abraço. Tchau, tchau.